Essa é a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Hoje está trazendo aqui nesse dia a continuidade do livro de Apocalipse, hoje o capítulo 20, e o título é Vi os crentes degolados que não aceitaram a marca na mão e na testa. Espírito Santo, mais uma vez dependendo da tua noite, oh glória, oh manachuba cantareba. A tua direção venha sobre a minha vida. Eu abro mão desse roteiro que eu fiz, dando o primeiro lugar a ti, Espírito Santo, que tem total liberdade para ensinar, para explicar, para orientar, para fazer lembrar, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para restaurar, para exortar. Ajuda, Senhor, o teu povo, esse pequeno aprisco, aqueles que vão estar aqui, Senhor meu Deus, com atenção na tua palavra, para aprender todas as revelações que o Senhor tem exatamente na palavra, sem filosofia, sem engano, sem distorção. Ensina-nos para que nós possamos, Senhor meu Deus, estar sendo, ó Deus, edificados, Senhor, na tua palavra, ensinados e edificados na tua palavra. Fortaleça cada um, ajuda, liberta, converte, socorre. Deus, dá provisão, Senhor meu Deus, e no nome de Jesus Cristo eu peço que o Espírito Santo esteja fazendo com que o Senhor Jesus venha a ser glorificado através dessa obra. Testifica essa mensagem nos corações. Muito obrigado, te agradeço em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero deixar claro para os irmãos que ontem eu tive um dia assim meio que muito apertado. E ontem mesmo é que eu fiz, comecei a rascunhar esse vídeo aqui, esse roteiro. O dia foi realmente assim apertado, sexta-feira foi apertado, enfim. E no fundo isso é bom. Tem um lado muito bom nisso aí, mas a gente fica meio fora de forma, tem que voltar. E exige um certo esforço, né, e dedicação. E então, por isso, ontem não teve vídeo. Eu não costumo falhar, não costumo faltar. Mas, se Deus permitir, amanhã estaremos dando continuidade ao ensino do Evangelho de Marcos, né? Acredito que o capítulo 8 começa amanhã. Então, eu quero desejar aos novos inscritos, né, que sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Nos nossos comentários nós temos a participação da nossa irmã Cristina. E, irmãos, eu ia pegar alguns comentários aí deixa para amanhã, porque tem muitos, irmãos, graças a Deus tem muitos, mais de 20 por dia, irmãos. Muitos comentários aí onde eu boto meu testemunho, as pessoas glorificam a Deus, é maravilhoso, irmão, está testificando, fico feliz, eu creio também que os irmãos ficam felizes, não tenho dúvida nenhuma. Nossa irmã Cristina também fica feliz. Então, comentário da irmã, glória a Deus por esse canal, pelo testemunho, que o irmão leva a tudo quanto é canto, né? Os canais diversos, né? Continua, irmão, Aquino, continue. Então, eu respondi a minha irmã, estou fazendo vídeo de manhã sobre Apocalipse, né? Isso foi ontem, muito revelativo. E eu recebi 2 convites para enviar vídeo, né? Para postar aí em 2 canais não evangélicos, mas o pessoal ficou impactado e quer que eu coloque, né? E inclusive um convite aí para entrevista, né? Quase que um podcast, alguma coisa parecida com isso, ainda não vi bem. E eu estou tentando aqui ver como é que eu me acerto, porque isso toma tempo. Na minutagem 31:15, a irmã Cristina, eu quero ganhar os meus de casa, sem palavras, me unge, me ajuda, Senhor, a servir teu nome. Que vejam Jesus em mim, que as nossas ações venham impactar todos ao nosso redor, a fim de ganhar eles para o reino dele, né? E não para a igreja ou religião alguma, mas para o Senhor Jesus. Então, lembrando, né, a minha resposta, lembrando sempre para a irmã, a família de Jesus, aquele vídeo da família de Jesus, a barreira que o Senhor Jesus teve, né? Então, nunca esqueça o exemplo dado pelo Senhor Jesus, que no momento certo ganhou a família. Né? Vamos ganhar sempre almas para o Senhor Jesus. As igrejas sérias, né, ajudam a formar discípulos para o Senhor Jesus, né? Nossa irmã Cristina, obrigada, irmão, pela consideração quanto à perda do nosso Shih Tzu. É reconfortante ouvir as palavras do irmão, porque algumas pessoas acham que é só um cachorro, né? Logo você pega outro, né? Minha mãe também é cachorreira e tem um Shih Tzu, né? Uma Shih Tzu linda, né? Também, que é companheira dela.
Esses animaizinhos são uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe o irmão, a família e todo o aprisco, né? Então, a irmã sabe, quando eu vi a foto, né, vieram as lágrimas, né? Porque chega a ser espiritual, irmã. Irmã, né, me mostra a dor, né? Então, eu intercedo pela vida da irmã, né? A irmã está sempre orando por nós. Então, eu senti a dor da irmã, né? Vieram as lágrimas. Eu me coloco no lugar da irmã. Intercessor faz isso, irmão. Se coloca no lugar da pessoa que está com sofrimento, com problema, enfim. Que o Senhor continue abençoando você, lembrando, né, que é um sentimento que está na Bíblia, né? Provérbios, capítulo 12, versículo 10, assim, o justo tem consideração pela vida dos seus animais. Ô, glória! Ô, benção, né? Que a irmã seja mais uma vez confortada, animada. Então, a irmã comentou, irmão, ontem peguei meu esposo e filho, né? Que a filha está viajando, né? À noite, eram 23h30, e orei com os dois. Eu li Apocalipse 3, quando fala da mornidão, a necessidade do arrependimento genuíno, né? Que era Laodiceia, a igreja de Laodiceia, e o conselho do Senhor Jesus, né? Conselho: compre de mim ouro puro, refinado, passado pelo fogo. E olha, irmãos, o fogo desceu, que jamais imaginei que o Senhor visitaria da forma como fui visitada, né? Mas foi rápido, irmão. No meio da leitura já começou e não contive, né? Foi forte e deu um temor imenso. Um fogo tomou conta da minha boca, aleluia, e eu não parava de orar em línguas de forma forte, e as palavras jorravam da boca, palavras da Bíblia, a necessidade do louvor e honra ao Senhor Jesus. E a palavra saía da boca de forma forte, que cortava nós três. E, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Nos fortaleça e visite a todos, Senhor. Lava nossas almas com o sangue de Jesus, amém. A palavra mais forte foi: seja pois diligente e arrepende-te, né? Aqui, irmãos, ele ordena que haja arrependimento. Não é um convite apenas, mas uma ordem, né? Meu corpo pegava fogo, meu peito, coração, cabeça, tudo pegava fogo. Então respondi: oh, glória, que o Espírito Santo continue encontrando lugar na tua vida, para que você possa acender outras vidas, né? Então esse é um trabalho, né, de discipulado, exatamente isso. É assim que acontece quando a gente busca. Então hoje, dia 12 de julho de 2026, esse é o 20º vídeo da série Apocalipse. Eu estarei colocando abaixo os links dos vídeos anteriores, né? Então, a pedido da irmã C. Cristina, eu fiz um vídeo plus sobre o Apocalipse, e o título é Quem Vem Primeiro, a Grande Tribulação ou o Arrebatamento. Está aqui o link, né? E os demais títulos, né? O último vídeo, né? O capítulo 19, que o título é Apocalipse, viu o céu aberto e Jesus assentado em um cavalo branco, né? Capítulo 19, né? Está aqui o link. Também o capítulo 18, Fuja dela, meu povo, Apocalipse capítulo 18, link. E assim vai, irmãos, todos os links, eu estou colocando aqui todos os links. Às vezes, né, como eu tenho uma limitação aqui do YouTube, eu não posso passar de 5.000 caracteres. Então, às vezes, eu tenho que cortar alguma coisa, né? Mas a prioridade é colocar os links ali. Isso aí eu não posso cortar. Então, a prioridade não é nem a mensagem que eu estou trazendo, né, para escrever ali, mas são os links para que a pessoa possa, né? Quem que fala aqui no capítulo tal? Clicou ali e já vai direto para assistir, né? Então, terminando aqui, né, essa relação, hoje nós estamos no capítulo 20, falta na realidade dois capítulos, né? Faltam 2 capítulos para terminar todo o Apocalipse, irmãos. É uma coisa assim, né? Um desafio que eu comecei e graças a Deus vai fazer 6 meses que eu comecei esse desafio. Como é que o tempo passa, né? Então, versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Desceu um anjo, né? E versículo 2, ele prendeu o dragão, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. 1000 anos. E versículo 3, lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações,
até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto um pouco de tempo. Então aqui está tudo muito claro, né, o que vai acontecer no momento certo, no momento que o Senhor determinou, né, vai um anjo, né, e vai fazer aqui prender esse que tanto atormentou, né, tantos crentes, tirou muitas vezes crentes do caminho do Senhor, e muitas vezes o crente saiu do caminho do Senhor porque gostou das obras do inimigo, né? Essa é a realidade, né? Então, se a gente fica assim, interessado na obra do pecado, a gente está fazendo a obra do inimigo, essa é a realidade. Nós precisamos deixar o pecado, porque Deus não tem nada a ver com o pecado é do diabo. E o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. O ser humano vai para lá de orelhudo, essa é a verdade, vai para lá de teimosia. Porque muitas vezes nós vamos ser provados, né? E ser provado é uma coisa que não agrada muita gente, né? Quando a situação acontece de forma adversa, né? Não era aquilo que o crente queria que acontecesse, hoje, infelizmente, muitas vezes é ensinado aí só vitória, só vitória. Então, esse engodo da prosperidade, né? Prosperidade é dom de Deus, mas vamos lembrar também que a aprovação também é dom de Deus, tá? Ela vem na vida do crente, né? Para ser provado, né? Eu não vi. Por isso que a grande maioria daqueles que pregam prosperidade usam o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, irmão, Paulo fala, senti fome, tive fome, e por aí vai, né? Apedrejado, esponteado, né? Tapa na cara. E fica difícil, irmão, você fazer uma pregação de prosperidade, né? Prosperidade no sentido financeiro, né? Quando nós estamos no Novo Testamento. E principalmente agora que eu vou ler o versículo 4 do capítulo 20 do livro de Apocalipse. É muito forte, é para prestar muita atenção, é para parar para pensar, irmãos. Porque diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, sobre quem? Sobre os tronos, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está muito claro que as pessoas que recebem esse prêmio, né? Tá vendo? Eu vi almas, né? Viu alma por quê? Porque já não é mais um ser vivente, não está mais em carne, não está mais físico. Era um crente que estava ali, entendeu? Passando pela grande tribulação e que não cedeu, né, os encantos, né, do anticristo e suas facilidades. Vamos estar aqui, talvez eu, talvez você, eu não sei, né, mas provavelmente, né, nós vamos estar aqui, porque não vem arrebatamento antes disso, pode vir a morte sim, né, a morte natural, né, mas o arrebatamento é só depois que passar isso aí, porque prova disso está aí. Vai vir uma prova mais forte ainda daqui a pouco, vamos ver. Então, irmãos, eu não sei como é que faz para deixar esse vídeo clarinho, né? Porque agora veio clarinho, agora apagou de novo, não sei como é que faz isso, mas isso não vai me tirar do foco. Então, vi tronos, né? E vi a alma, presta bem atenção nisso aí, irmãos, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, algo do tipo assim, não fala de Jesus assim, não, tem que falar, né? Ou então aqui vamos ver, vamos chegar lá, né? Vamos na palavra, né? Foram degolados pelo testemunho de Jesus. Jesus Cristo é Senhor. Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, sim, e o sangue dele, né, purificou, nos lavou, e o Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele leva para a vida eterna, né, aqueles que guardar e servir, ele for fiel, né, a ele, crer nele, né? Então, esse testemunho que o crente vai chegar um momento que vai ser proibido de falar, né? Eles falaram, eles continuaram falando. E que mais? E pela palavra de Deus, por quê? Porque eles falavam, né, mediante o quê? Aquilo que está escrito aqui, ninguém inventou nada não. Por exemplo, tem um versículo aqui muito forte, irmão, muito forte, que de vez em quando eu coloco aí no testemunho, né, quando vem um engraçadinho, etc e tal, né, duvidar, aquela coisa toda, eu coloco assim, tá aqui, Apocalipse 1, versículo 18. E o que vive, fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. De quem a gente está falando, né? Para a chave, cara.
Aquele que tem, irmãos, a chave da morte e do inferno. Olha só, Senhor Jesus Cristo. Né? E pela palavra de Deus, tá? E que não adoraram a besta, para não adorar a besta tem que passar pela grande tribulação, irmão. Vocês estão entendendo? Como é que é fácil pegar empregadores, olha, tá tudo arrumadinho, tudo dando certo. Para eles dá tudo certo, né? Meus irmãos, vão ser arrebatados, olha, Jesus vem hoje, Jesus vem amanhã, tudo conversa fiada, tudo para enganar, pegar crente desprevenido, vai pegar muito crente desprevenido. Vai pegar muito crente desprevenido. Porque está muito claro aqui que o crente está aqui, ó, não receber o sinal em suas mãos, ó, não adoraram a besta, então começa aí, não adorar a besta, tá? A besta, né? O anticristo e sua imagem, nem a sua imagem, e não receber o sinal em suas testas nem em suas mãos, tá vendo? Né? Não, você quer ter o emprego de volta? Deixa eu colocar aqui um sinal aqui, vai colocar sinal aqui o quê, rapaz? Caio? Mata ele, não. Se for tão simples assim, porque a gente sabe que não é, primeiro ele desprende, né? Misericórdia, eu não quero nem entrar nesse mistério aí não. Mas então, viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, olha só o prêmio. Presta bem atenção o que aconteceu com essas pessoas, né? Viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, isso é um prêmio. Por quê? Porque não negou Cristo, né? Eles viveram, né? Tá muito claro. Agora a coisa aperta. Aí a coisa começa a apertar. Olha o versículo 5. Irmã Cristina e todos os irmãos, demais irmãos, né, e do aprisco, prestem atenção com essa conversa fiada de que o Senhor Jesus vem hoje, que o Senhor Jesus vem amanhã, que a grande tribulação é depois do arrebatamento. Prestem muita atenção para ficar fiados. Não é que nós temos que sair provocando ninguém, não, mas também quando vierem falar besteira, a gente esteja pronto para rebater aquela besteira, né? A maior forma de rebater é através da palavra, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ali está muito claro, né? Olha, irmão, Paulo falando ali pelo Espírito Santo, não deixe de ser enganado, não, que Jesus vem hoje, que Jesus vem, eu tive um sonho, não se deixe levar isso não, ele fala bem claro. Não vai ser assim, sem que a gente venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, né, de Cristo. E que vai se assentar no templo de Deus. Olha só, o templo não está nem reconstruído em Jerusalém. Ele precisa ser reconstruído. Vai ser reconstruído. Vai ser reconstruído. Daniel falou a respeito, né? E Apocalipse 11 também fala a respeito, enfim. Mas continuando aqui, olha o versículo 5. Olha o versículo 5, o que fala. E eu vou falar, deixa eu ver. Sim, eu vou falar. Olha só. Eu precisei dar uma pausa, isso foi hoje de manhã, precisei dar uma pausa, pois amanhã eu estava muito apertado. Hoje eu fui numa escola dominical e eu tive que correr um pouco, então estava muito apertado, e aí eu senti aquela agonia assim, meu Deus, eu nem orei hoje. Aí eu fui orar a boca no chão, me humilhar na presença do Senhor, agradecer por mais um dia, orar por vocês, enfim, orar pela minha família. Então nisso que eu estou assim, correndo, né, orando, né, me humilhando, com a boca no chão, o Espírito Santo me fez lembrar nitidamente. Irmãos, eu estou ali adorando a Deus, eu estou ali agradecendo por mais um dia. Tenta imaginar, não tem nada a ver com Apocalipse. Ali eu estou adorando, ali eu falei assim, eu vou parar, mas o senhor sabe que eu não tenho nem tempo para parar para fazer essa oração aqui, mas eu vou, Senhor, porque aí comecei a adorar a Deus, aí agradecendo mais um dia, enfim, pedindo perdão pelos meus pecados, minhas falhas, minhas culpas, enfim. Aí nisso que eu estou ali, naquela adoração, me humilhando, né, o Espírito Santo falou, para comigo, acrescenta aí essa passagem que está lá no capítulo, e me fez lembrar, né, o capítulo, que aqui eu nem tá lá no capítulo 6, ele tipo assim, como se desde o início, eu tenho sentido isso, que o Apocalipse ele é um quebra-cabeça. Então as peças, né, o Espírito Santo é que vai colocando, essa é a realidade, para você entender. Não adianta, eu fiz escatologia, pode fazer o que quiser, irmão. Se não tiver a direção do Espírito Santo, vai filosofar, né? Vai ter nome, tem título, o doutor fulano de tal, doutor em divindade, que vem aqui. Se não for na humildade, na direção do Espírito Santo, vai ser tudo vazio, irmão, não vai adiantar nada. Olha só, o Espírito Santo falou para mim claramente,
Abre lá em Apocalipse, capítulo 6, e ali você vai ver como se encaixa aqui. Aí eu, orando! Eu falei, Senhor, mas eu ainda estou orando. Eu ainda estou orando. Tipo assim, né? Fiquei dividido. Eu falei, não, vou acabar aqui a oração. Aí orei, fiquei de joelho, né? Aquele agradecimento, aquela adoração. Então, sei lá, uns 15 minutos depois, então me levantei e fui lá abrir, né? E realmente, olha só, irmãos, olha só o que nós estamos falando, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, aí a abertura dos selos, que nós já vimos lá no livro de Apocalipse, que é interessante, irmão, por isso que eu coloco o link, eu estou tendo esse zelo, esse cuidado, essa trabalheira, irmão. Como dá trabalho, sabe? Mas como é gratificante, como a gente aprende. E quando a gente aprende, pode vir um doutor em divindade, um doutor em escatologia, o que for. Eu falo o que você não... A palavra diz. A palavra diz. Não vem com essa conversa de que vai ser um rapto secreto. Essa conversa do diabo. Enganou aí, né? Boa parte dos professores aí, dos pastores, dos líderes, grande parte, né? Foi enganado com essa conversa fiada, porque isso é facilidade. Né? Facilidade, né? Então, isso aí que atrai, né? Dízimos, ofertas, né? De pessoa tranquila ali, seu pecadinho, né? Não confronta com a verdade, entendeu? Fala, ai, show, minha cara, bácia. É a verdade que liberta, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade continua libertando. Vamos lá. Então, Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que diz assim, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha como é que encaixa. Nunca tinha passado assim. Encaixou com o que nós acabamos de ler, que é Apocalipse 20, versículo 4. E diz mais, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas falando. O Senhor Deus foi dar voz às almas, né? Tinham acabado de ser degoladas, né? Tanto é que nós vamos ver o que acontece no versículo seguinte. Diz assim, foram dados a cada um cumprida a veste branca. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, né? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmãos, é algo tremendo. Calma, pessoal, calma, meus servos, calma, meu povo. Calma, eu sei que vocês estão sentindo, mas deixa eu primeiramente aqui trocar essas vestes. Aí trocou as vestes, né? Aí amargura, desejo de vinganças, tudo sai. Botou aquela veste comprida branca. Oh, manais, ué, que venderas. Que normal chaio de podasse que nós temos que buscar. Nós precisamos dessas vestes brancas. Araçu, né, becabe. Né? E eles estavam dormindo, irmão. Tá? O crente, quando morre, ele dorme. Ele vai dormir para esperar exatamente o momento certo, né? Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens. E a Bíblia deixa bem claro, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Até então, eu não sabia o que era aqueles que morreram em Cristo, né? Então eu achava o seguinte, aquele que frequentou a igreja, aquele que é crente, assim, né? Aqueles que morreram em Cristo. Por Cristo, pela causa de Cristo, ressuscitarão primeiro. Mas calma que nós vamos chegar lá. Não se precipitem, não. E eles estavam sem veste branca, né, imaginando vingança, né, acordado do sono da morte. Estão lembrando que o crente verdadeiro ele dorme, mas o ímpio, o crente infiel, eles estão vivos no inferno. A parábola do rico e de Lázaro deixa isso bem claro, né? Acordar e ver o Senhor trocando suas vestes como prêmio por ter morrido pela causa de Cristo. Olha que coisa linda, né? Então, aqueles que dizem que o Senhor Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação não encontram argumento diante desse fato e traz entendimento real sobre o arrebatamento. Está muito claro aqui. Vamos primeiro o versículo que fala, né, sobre o arrebatamento. Então, vamos ler aqui sobre o arrebatamento, mas ficando muito claro aqui, irmão. Ó, os irmãos serem mortos como eles foram. Né? Calma que a obra não acabou, não. Tem muita gente aí que vai estar sendo perseguida. Abertura do quinto selo, a grande tribulação acontecendo, irmão. Não tem dúvida.
né? Talvez não esteja ainda como grande, mas já era já o início da tribulação, porque vamos lembrar que são 7 anos, que é encurtado em 3 anos e meio. Né? Então, continuando. Olha só, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, significa dizer muito barulho, irmão. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, estão entendendo? Aqueles que morreram em Cristo, daqui a pouco vocês vão ver aí como é que dá um encaixe assim, olha, os outros mortos, vamos ver. Versículo 17, depois nós, estamos em Tessalonicenses, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Continuando, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Antes, deixa eu ler aqui, o Espírito Santo me tocou algo aqui, deixa eu só dar uma aqui. Tá, ó. Esta é a primeira ressurreição, tá? Olha só o versículo 5, o que diz. Mas os outros mortos, o que são os outros mortos? Bem lembrado, Espírito Santo, eu deixei passar, vamos lembrar. Quem são os mortos? Vamos lá. Aqueles que foram degolados. Isso aqui são os mortos, está muito claro, né? Mas os outros mortos não reviveram. Quem são esses outros mortos? Quem são? Né? Até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, eu entendo aqui, né, que se os mortos foram degolados, né, receberam ali como prêmio a ressurreição, os outros mortos não reviveram, que outros mortos são esses? Não está falando do mundo não, tá, irmão? Não é do mundo não, a palavra aqui é para salvo. Que outros mortos são esses? Esta é a primeira ressurreição. O que vem antes de primeiro? Né? Não tem, irmão. Primeiro já diz, primeiro é o primeiro. Não tem antes do primeiro. Né? Primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Vamos continuar. Aqui, versículo 6. Versículo 6 de Apocalipse, capítulo 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha, essa é a primeira ressurreição. Nós ouvimos isso aqui. Olha como. Primeira ressurreição. Sobre esses da primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. Esses já estão garantidíssimo, né? Morreram, foram degolados, não negaram Cristo, passaram o que tinha que passar. E misericórdia, quando a gente pensa que tem que passar, o seu Espírito Santo me capacitar, eu vou falar sem medo um dia aqui sobre tudo isso, Senhor. Tudo isso que me vem assim como relampejo, flecha, eu vou falar. Tudo que está para vir aí, fome, sede, misericórdia, perseguição, humilhação, perda, misericórdia. Oh, meu Deus! Mas no momento do Senhor, não quero antecipar nada não. E diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Oxi! Então os sacerdotes de Cristo e de Deus que recebem esse prêmio não é qualquer um não é aquilo que a gente pensou e acreditou e aprendeu na igreja não, irmão. Nós somos sacerdotes, somos reis, não aprendemos não, vivendo a vida de qualquer maneira. Aqui, irmão. Aqui. Santos. Santos. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque se não for santo, que santo chama santificação, e a palavra de Deus já deixa clara, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Olha a exigência, irmão. Não pode ser de qualquer maneira, meu Deus, está tão claro. E reinarão com ele 1000 anos. Então, vamos lembrar aquele versículo que diz que seremos reis sacerdotes. Né, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 7. Outra passagem que derruba, né, e põe por terra essa coisa do arrebatamento secreto. Olha só. E nos fez, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 6. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. E a ele seja glória e poder para todos sempre. Olha o 7. Eis que vem com as nuvens. O Senhor Jesus Cristo, ele vem como? Secreto.
com as nuvens, e todo olho o verá. Como é que pode me secar? Todo. Aqui é generalizado, todo olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram, até aqueles que mataram, que lançaram a lança. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, irmãos, é muito claro, ele vem sobre as nuvens. E nesse momento, aconteceu já a grande tribulação, já foram degolados, né? Sobrou alguém? Claro que sobrou, porque diz que vai ter arrebatamento, então sobrou gente aqui, sobrou alguns crentezinhos aí, né? Não sei quantos, né? Escondidos, enfim, mas vai ser, né? Então, esse reino por 1000 anos é às vezes chamado, né, de milênio, né? Termo original latino que significa 1000 anos, né? As características desse reino, né, foi predito no Antigo Testamento, né? E Satanás será preso, né? E o reino milenal de Cristo participarão os salvos da igreja. Tudo é igreja, vocês perceberam? Esse vício de linguagem dos religiosos. Tudo é igreja, negativo. Negativo. Os salvos da igreja não, participarão os salvos. Se ele está na igreja, amém. Participarão os salvos em Cristo. Se por acaso ele está na igreja, amém. Não é essa coisa, o Senhor Jesus vem arrebatar uma igreja, né? Aí está lá a placa, a denominação. Se o crente salvo estiver lá dentro, ela vai ser arrebatado. Se for só tijolo e dinheiro, né? E politicagem, né? Aí não vai arrebatar nada. Porque ali está muito claro, tem que ser santo. Então, se eu estou na igreja e sou santo e levo a palavra de Deus a sério, né? Eu vou ser, claro que eu vou ser, né? O arrebatado ou morto, né? Porque, irmão, vamos parar para raciocinar. Vocês acham que quando chegar o anticristo, ele vai deixar as igrejas abertas, irmão? Vamos parar para raciocinar, irmãos. O primeiro lugar que ele vai mandar é onde é que eu acho os crentes para poder mandar procurando a igreja. Está tudo vazio. Perna para que te quero. É lógico, irmão. A não ser que a igreja se venda, né? Não, nós acreditamos, não é só política, quantos tem se vendendo. Pode botar aqui, pode botar a marca, inclusive, aqui na placa. A partir de hoje, o nome da placa da igreja é nome tal. Irmão, se vender. Aí se vende, né? Sabe para onde vai, né? Na Apocalipse 14, para quem não sabe para onde vai, Apocalipse 14 conta direitinho para onde vai, tá? E o tormento sobe de dia e de noite, não tem repouso nunca mais, está escrito assim. Então, são palavras meia duras, mas está na Bíblia, irmão. Eu não estou falando, não estou filosofando, não estou trazendo nada de mim mesmo, não. Está vendo como é que é difícil falar de Apocalipse? Quando você vai falar a verdade. Está vendo por que muitas igrejas não querem saber de Apocalipse? Por quê? Porque vai falar a verdade, irmão. Falar de Apocalipse por falar não é fácil. Não, isso aqui quer dizer isso aqui. Aí pega um monte de imaginação humana, né, dando ouvidos, né, comichão de ouvido, né, comichão de ouvido falando aquilo que a carne quer, que o inimigo manda. Mas se você tem uma vida no altar com o Senhor, você tem intimidade com o Espírito Santo, você vai falar o que a palavra diz, irmão. Fidelidade, fidedigna, a palavra fidedigna. Essa que liberta, essa que cresce. Né? E veio aqui também, irmãos, lá no livro de, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 em diante, diz assim: a morte veio ao mundo por causa do que o homem, né, Adão, fez. E é devido àquilo que esse outro homem, né, o Senhor Jesus Cristo, fez que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros da sua raça pecadora. E onde quer que haja pecado, o resultado, a morte. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 agora. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente vão ressuscitar. Versículo 23. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo levantou-se primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Versículo 24. Depois disso virá o fim, quando ele vai devolver o reino a Deus, o Pai, depois de derrubar todos os inimigos de qualquer espécie. Versículo 25. Porque Cristo será rei, até que tenha derrotado todos os seus inimigos.
incluindo o último inimigo, que é a morte. Essa também precisa ser derrotada e exterminada. Versículo 27. Porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dadas a Cristo por seu Pai. Exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu esse poder de dominar. 28, aqui terminando essa parte de 1 Coríntios. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho de Deus, também se colocará sob as ordens de seu Pai, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Está muito claro como é que vai ser, irmão. Claro, claríssimo. Então começará o reino final, eterno e perfeito de Deus e do Cordeiro. Versículo 7, uma péssima notícia, né? Louvado seja Deus. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, né? Lamentavelmente. E no final do reino, Cristo e Satanás será solto, o próprio Satanás, enganando-se ao ponto de supor que ainda poderá derrotar Deus, sairá a enganar aqueles que quiserem se rebelar contra o reino de Deus. E vai juntar uma multidão de semelhantes rebeldes, né? Vai buscar o quê? Vai buscar rebeldes. Como ele vai buscar isso? Não sei, irmãos, não sei. Não sei. Gog e Magog, expressão oriunda de Ezequiel 38 e 39, representa as nações do mundo rebeladas contra Deus e sua justiça. Versículo 8. E sairá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, essa claríssima rebelião contra Deus, né? Muitos dos que nascem durante o milênio, né? Eu não sei, irmãos, essa palavra aqui ficou muito, sabe, fora de... Isso aqui é um grande escatologista, um homem de Deus que americano, que, sabe, isso aqui, eu acho que ele foi infeliz, né? Durante... aqueles que nasceram durante o milênio, eu não vi isso na Bíblia. Então, não posso afirmar isso aqui, que escapuliu, senão não teria nem lido, né? Esses vão escolher, muitos deles vão escolher Satanás e sua mentira. O julgamento divino na sua destruição e ruína total. Eu creio, irmãos, que aqui está falando, provavelmente, né, se Satanás vai ser solto, existe a possibilidade, Satanás vai ser solto, foi preso 1000 anos. Existe a possibilidade, né, de soltar algumas coisas aí junto com Satanás. Não sei, é apenas uma opinião. Mas ele virá, sim, verdade, Espírito Santo, eu esqueci disso, ele virá para enganar novamente. Então vai pegar gente ali que está no milênio, misericórdia, misericórdia. Ele não reinará sendo sempre atormentado de noite eternamente. Então Gog e Magog simboliza todas as forças do mal que se unem para enfrentar a Deus. Então lá em Ezequiel 38 e 39 fala sobre isso. E subiram, versículo agora continuando, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentada para todo sempre. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu não se achou lugar para eles. Então, provavelmente, houve a destruição do universo aqui nesse momento. Provavelmente, né? Vamos ficar afirmando aquilo que a Bíblia... Né? Então, aqui, ó, não se achou lugar para eles, e está bem claro, fugiu a terra e o céu. 12. Lá em Joel, acho que fala alguma coisa sobre isso, capítulo 2, se não me engano. Versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, o julgamento final aí, E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Está tudo ali escrito, né? Tudo. Todo mundo está lá. E deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte... todo mundo agora prestando conta. O mar entrega os mortos que havia nele, está entregue. Aí agora a morte entrega. Inferno entrega. Inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha só. Então a Bíblia descreve um quadro terrível do destino dos perdidos, né? Então fala da tribulação, da angústia, pranto e ranger de dentes, né? Pranto, o que é? É para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Inferno, Angústia, né? Tribulação e angústia, está lá em Romanos capítulo 2, versículo 9.
pranto e ranger de dentes, Mateus 22:13 e 25:30. Pranto e ranger de dentes. Como é que a alma pode ter dentes? Vocês estão entendendo? Porque, claro que a alma não tem dente. Mas fica aquilo que você é. Então, quando morri, eu me lembro perfeitamente de enquanto está ali naquela agonia, né, vendo aquela porta na minha frente, né, e com medo de passar aquela porta, né, a sede que me deu. Morrendo, como é que pode, irmãos? Morrendo de sede, uma sede enorme. Aí veio a lembrança da minha família, né, veio o choro, a preocupação, o medo. Isso tudo é o quê? Da alma. Sentimento da alma, irmão. Fica tudo lá dentro da gente, lá. Que coisa tremenda, isso é muito forte até. Pode voltar, ô glória, estou aqui até hoje. Glória, aleluia, ô glória. Deus, aleluia. Então fala da eterna perdição, está em 2 Tessalonicenses 1:9. Fala da fornalha de fogo, Mateus 13:42 e 50. Fala das cadeias da escuridão, que está em 2 Pedro 2, versículo 4. E do tormento eterno, Mateus 25:46, e de um inferno e de um fogo que nunca se apaga, Marcos 9:43, de um ardente lago de fogo e de enxofre, né? Apocalipse 19:20, e onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, Apocalipse 14, versículo 11. Realmente, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, Hebreus 10:31. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido, Mateus 26:24. Os crentes do Novo Testamento tinham nítida consciência do destino de quem vive no pecado. Meu Deus, não adianta carteirinha de membro, não adianta. Não adianta o pastor falar que você está assim com Deus, que Deus está assim, não adianta, irmão. Isso tudo é ilusão, o diabo chegou com essa mesma conversa para cima de Jesus. Se tu me servir, olha só, tá vendo aqui? Eu vou te dar. E Deus não deixou de ser tentado, irmão? Não deixou? Quem que levou o Senhor Jesus lá pro deserto, né? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo levou o Senhor Jesus do deserto para ser tentado. Pois é, irmãos, tá aí. É coisa séria, não adianta, irmão. Não se iluda, não. Eu vou levar a cargo tão. Para com isso, irmão. Cai na real. Porque eu vou cantar no louvor, eu vou. Tudo ilusão, irmãos. É tudo ilusão. Vamos acordar, irmão. Se tu não tiver Cristo, o teu fim é trágico. O fim da tua família é trágica. É para sempre, ninguém vai lá te ajudar, não, irmão, não tem pastor, não, e se o pastor não estiver na presença de Deus, ele vai estar no mesmo lugar que você vai, se tu não estiver na presença de Deus, vai estar lá junto, não adianta cobrar explicação para ele depois, não, porque nem ele mesmo pode fazer mais nada por ele. Temos que fazer agora, irmão, consertar, está aqui o pecado, é que gera a morte, e a morte é espiritual, a morte que nos afasta de Deus. Boa noite, enquanto há vida, a esperança. Se temos que consertar alguma coisa, esse dia chama-se hoje. Não ficar adiando, não, consertar, irmão. Todos os dias, irmãos, é um processo. Começa, dá o primeiro passo. Quando a gente se humilha, quando a gente desce, quando a gente implora, Senhor, eu quero o teu Espírito em mim. Eu quero a tua presença. Eu não estou sabe? As coisas aí me atraem, Senhor. As coisas aí, mas eu quero a tua presença. Eu não quero nada disso, Senhor. Nada disso, nada daquilo que me afaste de ti. Eu não quero falar de boca para fora. Eu quero te sentir, porque eu sei que o Senhor passa por dentro do meu coração, meu pensamento, meus sentimentos. O Senhor sabe tudo. Por favor, Senhor, eu quero ser um adorador, eu quero te servir, eu quero trazer pessoas para ti, Senhor, almas para ti. Mas eu também quero estar lá. Não adianta escrever muitos e eu ficar do lado de fora, não. Paulo falou. O Espírito Santo falou, Paulo, cuidado, hein? Irmãos. Você avisou, Paulo não vai me avisar? Toma cuidado. Irmãos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Oh, meu Deus. Então, por essa razão, eles pregavam com lágrimas. Pregavam com lágrimas, está faltando lágrimas
nos nossos pregadores hoje. E kkkk, e só vitória. Está faltando lágrimas pelas coisas erradas, pelas nossas misérias, pelo pecado, pela maldade. Está faltando lágrimas. Para show, bequenemantori, pedaço, bequentorabaxai. Oh, verdaça, bequenemas. Os pastores, irmãos, os líderes, né? Todos nós, todos nós precisamos fazer o que está aqui, irmãos, no livro de Joel, capítulo 2. Joel é tão pequenininho que a gente fica perdido para achar. Está aqui, achei. Joel, aleluia, tá aqui, ó, aqui, ó, o glória, ai meu Deus do céu, é muita, sabe, essa receita do bolo tá faltando na igreja, essa receita do concerto. Joel capítulo 2, versículo 16. Congregai o povo. O que manda os líderes fazer? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, todo mundo. Ó. Congregai os filhinhos, né? Os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talo. Chorem os sacerdotes, os pastores, né, irmão? Chorem os líderes, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem. Aqui, irmão. Entre o alpendre e o altar, ou seja, intercessor. Vai lá interceder para a igreja. A igreja está ali atrás, ele está lá intercedendo diante do Senhor. E digam, né, aquilo que Moisés fez com o povo, né? E digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Vergonha. Para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então, quando chegam essas vergonhas, né, os maus testemunhos, né, os escândalos que vêm ao mundo, né, aqui, vai fazer o que na igreja? Igreja, irmão, não é rótulo, igreja não é placa, igreja não é nome de pastor, irmãos. A verdadeira igreja é chamada casa de oração. Se não orar, irmão, você vai perder o contato com o teu Senhor. Oh, Espírito de Deus, oh Deus, então eles defendiam a palavra infalível de Deus, o evangelho da salvação, e botava para correr toda a falsa doutrina, que está lá em Filipenses 1,17 e 2 Timóteo 1,14. Então, o sinistro fato do castigo eterno para os ímpios é a maior razão para levar o evangelho a todo mundo. Não é só para os ímpios, não, irmão. Hoje mesmo, né, estava meditando na igreja, né, quem é ímpio? O ímpio é aquele que comete impiedade, iniquidade, né? Então, existe o crente ímpio. E aí? O crente ímpio, que é crente, tem carteirinha de membro, dá dízimo, né, dá oferta, está na igreja, louva, prega, e é ímpio. Ímpio. Né? Mas se arrepender, claro, tem salvação, né? Enquanto vive. Versículo 15, estamos terminando, é o último versículo aqui, do livro de Apocalipse, capítulo 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Misericórdia. Qual é teu nome aí? Tá aqui não. Lago de fogo. Procurou, tá aí. Tá arriscado. Já teve aqui, mas tá arriscado. Né? Lago de fogo. Pô, você acha que Deus não risca, irmão? Vê lá o que ele falou para Moisés. Está onde isso, Senhor? Lá é 32, né? Êxodo 32. Vamos ver o que ele falou para Moisés. Vamos lá. Oh, aleluia, Deus. Como é gostoso. Como é gostoso. Como é gostoso obedecer ao Senhor. Aleluia. Aqui, ó. Não é 32, não. É 32? Não, é 17.
Deixa eu ver aqui onde é que está, irmãos. Não sei se é 32. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou achar. 32 sim. Está dizendo assim, ó. Versículo 32. Êxodo 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca, peço-te, do teu livro que tem escrito, né? Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, esse riscarei eu do meu livro. Então, irmãos, pode ter o nome lá, mas escolheu o pecado, então, arriscado. Então fica claro que qualquer pessoa que experimenta o novo nascimento, mas que posteriormente deixa de perseverar na fé e de viver vitoriosamente, né, em santidade, terá seu nome tirado do livro da vida. Ter o nome apagado do livro da vida é perder a própria vida eterna e ser finalmente lançado no lago de fogo. É isso que o Espírito diz às igrejas. Oi, como ela baixar, o Rebeca de massa, Senhor. Que nós possamos encontrar em Ti misericórdia e que não venhamos, Senhor meu Deus, a confundir e deixar os Teus santos caminhos por causa dos nossos pensamentos e filosofias, Senhor. Guarda o nosso coração, a nossa mente, para não pecar contra Ti, mas que nós possamos continuar Te servindo com fidelidade e agradando os Teus caminhos. Cria em nós, Senhor, um coração puro, para que nós não venhamos pecar contra Ti nem contra o nosso próximo. Eu Te agradeço, Espírito Santo, por essa palavra, por essa lição, por essa lembrança e por essa testificação. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado através do seu trabalho, dessa mensagem, usando o teu pequeno instrumento, Senhor. E testifica junto àqueles que vão estar ouvindo. Que o Senhor Jesus seja glorificado, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.